Bom dia, meus alunos. Professora Ana Maria passando mais uma vez para nós fazermos, junto a videoaula, revisão para o simulado de história. Simulado este que acontecerá no final do mês de maio. Então, nós estaremos fazendo uma revisão dos 7 primeiros capítulos do livro de história, ok? Capítulo 1. O tempo da natureza e os tempos dos humanos. O tempo da natureza é o tempo regido e explicado pela comunidade científica através da teoria do Big Bang. É um tempo muito maior que o tempo da vida de qualquer ser humano. Existem também algumas outras formas de contar e organizar o tempo da natureza, ou seja, o tempo da Terra, que é chamada aí do tempo geológico. Esse tempo geológico vai nos mostrar a relação entre o nosso planeta e os seres humanos. Já o tempos humanos, ele é subdividido com o tempo vivido, com o tempo concebido, com o tempo cronológico, com o tempo histórico. O tempo vivido é a noção que nós temos do tempo desde a primeira fase de vida do ser humano até a última fase de vida dele, que é a fase já da velhice, né? Já o tempo concebido é a necessidade que todo ser humano se tem de organizar esse tempo através dos relógios, das contagens dos dias, dos meses e dos. O que é tempo histórico e tempo cronológico? Vamos lá saber. O tempo cronológico e históricos. Em história, a palavra tempo pode assumir dois sentidos diferentes: tempo cronológico e tempo histórico. O tempo cronológico diz respeito à medição do tempo. Os calendários e a divisão do passado, presente e futuro fazem parte do tempo cronológico. Exemplificando, nós temos horários para entrar na escola, horário para sair da escola. No período da tarde, vocês têm um horário para ir para um cursinho, para uma aula de inglês, para uma natação, para uma aula de vôlei, para um jogo de xadrez. Esse é o tempo cronológico que nos rege aí presente, passado e futuro. Tempo histórico. Tempo histórico diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Em uma mesma cultura podem conviver diversos tempos históricos. Vamos aprender melhor isso aí? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma linha do tempo. Linha do tempo que é dividido com 5 períodos: pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Nesta divisão, nós estamos observando aqui que na idade, em cada período, em cada período aí, nós vamos observar várias organizações social, econômica, política e até mudanças no comportamento que ocorreram em cada período da história. Essa linha do tempo aqui, só lembrando vocês, é uma linha do tempo voltada para os acontecimentos da Europa. Aqui não tem acontecimentos do continente americano, nem da Ásia, certo? É uma linha exclusiva aí dos povos europeus. Mas quando nós vamos estudar, nós vamos ver que a Idade Antiga. A Idade Antiga, ela envolve vários momentos da história. Ela não fica presa apenas a um acontecimento. Por isso que fala tempo histórico, que diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes, e uma mesma cultura podendo conviver diversos tempos históricos, ok? Bom, assim chegamos no final desse primeiro capítulo. Neste capítulo vimos que a definição do tempo é uma tarefa complexa, mas é possível percebê-la de maneiras diversas.
como observando a natureza, a mudança das estações, o nascer e o pôr do sol, e as transformações que ocorrem em nossa vida em diversos momentos. O tempo é percebido e representado de modos diferentes por cada sociedade. Sim, cada sociedade tem a necessidade de organizar esse tempo que é chamado aí de tempo percebido ou tempo concebido. Vemos alguns exemplos aí de algumas sociedades, como os povos maios, chineses, os indígenas, que têm a sua forma própria de perceber essa passagem do tempo, certo? E aqui depois, por último, o tempo cronológico, que é diferente do tempo histórico. O tempo cronológico é aquele regido através das medições. Já o tempo histórico não é apenas uma compreensão rígida e matemática. O tempo histórico ele leva em consideração as modificações, leva em consideração os acontecimentos que são promovidos pela sociedade. E, por fim, o pensamento sobre o tempo ele é importante para o estudo da história, porque a história ela sempre vai trabalhar com a ideia de processo espaço-temporal e sujeitos históricos. Sendo assim, dessa maneira, pensar sobre o tempo é fundamental para conseguirmos construir o saber histórico, ok? Capítulo 2. Historiador, um detetive do passado. Por que o historiador é comparado a um detetive? Porque o historiador busca pistas para solucionar questões e compreender como era determinado período da história. Principalmente, procura informações sobre como viviam as pessoas em realidades diferentes da nossa, partindo também de questionamentos do presente para investigar o passado. O historiador, portanto, ele deve juntar evidências, pesquisar significados e partir de perguntas essenciais, como o que era isso, que função tinha naquela época, ou quem produziu isso. Dessa forma, o nosso detetive começa a construir o conhecimento histórico. A ligação da história com o futuro não pode ser menosprezada. O estudo do passado, presente, ele permite delinear ações futuras, possibilidades históricas. E essas pistas utilizadas pelo historiador, damos o nome de documentos ou fontes históricas. Fontes históricas. Existem vários tipos de fontes históricas. Nós temos aqui documentos escritos, documentos orais, relatos orais, fontes materiais, fontes audiovisuais e sonoras, fontes visuais. Por meio delas, é possível levantar hipóteses, por exemplo, sobre como viviam, como que se sentiam homens e mulheres, crianças e jovens de outras épocas, e dessa forma podemos entender o que somos hoje e um pouco do longo caminho que a humanidade, percorreu para que pudéssemos viver como nos dias atuais. As sociedades estão sujeitas a passar por transformações em suas práticas. Capítulo 3. Pré-história é história. A pré-história é uma parte da história humana. Na verdade, a maior parte dela. Mas como não há registros escritos, a sua investigação se dá por meio dos vestígios materiais, deixados pelos indivíduos que viveram nesse período. A história, ela é construída ao longo do tempo por meio das ações realizadas pelos indivíduos. E para registrá-la, homens e mulheres, eles utilizavam uma variedade de fontes. E os historiadores, por sua vez, que investigam as fontes e o contexto dela, escrevem a história, criando conceitos e definições com o objetivo de facilitar o nosso entendimento. E a denominação pré-história, ela foi criada para designar um extenso período anterior da escrita.
Segundo a teoria do evolucionismo de Darwin, as espécies pré-históricas evoluíram. As habilidades dos hominídeos estavam muito ligadas ao desenvolvimento de seu cérebro, segundo a teoria evolutiva de Darwin. Tanto é que na imagem vocês conseguem observar que conforme as espécies vão mudando, o cérebro, né, ele vai aumentando. O gênero Homo e essas diversas outras espécies aí pertencentes a ele surgiu na pré-história. O marco do surgimento desse gênero está relacionado à fabricação de utensílios com finalidades específicas e ao ensinamento dessa fabricação aos seus descendentes. O gênero Homo surgiu no período paleolítico, também chamado aí de pedra lascada. Eles viviam em caverna, em pequenas cabanas provisórias ao ar livre. Eles eram caçadores e colhedores e praticavam o nomadismo. Ou seja, eles nunca tinham moradia fixa, né? Viviam de um lugar para o outro. E aqui nós temos essas imagens de pinturas rupestres, pinturas estas que foram desenhadas no interior das cavernas, que comprovam aí a existência desses homens, ou até mesmo registros, que comprovam registros deixados por eles nas paredes destas cavernas. Ou seja, não se tinha o domínio da escrita, mas esses registros traziam, ou seja, nos traz, né, muitas informações a respeito das pessoas, desses homens que viveram nesse período aí paleolítico. Pedra lascada, né? No período paleolítico também foram produzidos utensílios de pedra lascadas, utilizados nas mais diversas funções cotidianas. Mas já no período neolítico, nós vamos observar aí que aconteceu várias formas de plantar e colher, transformando aí completamente a maneira deles se viver, porque eles vão se tornar sedentários, né? Vai começar aí a revolução agrícola, as construções, a domesticações de animais, né? O aperfeiçoamento das ferramentas, no caso aí a pedra polida, né? Que era um instrumento de trabalho, esse utensílio começou a ficar mais bem elaborado, dando ao período o nome de Idade da Pedra Polida. E a partir desses utensílios mais elaborados, que o homem pôde se sedentarizar, ou seja, se tornar fixo, né, em moradia fixa, e realizar aí a chamada Revolução Agrícola. E aqui nós temos uma imagem desse momento aí da sedentarização, um momento em que esses povos paleolíticos começaram a dominar a agricultura, a domesticar animais, né? Já se produzia lá o fogo, já viviam em família, as mulheres e os homens tinham trabalho, já havia divisão de trabalho, as mulheres cuidavam das crianças, da agricultura, enquanto os homens saíam para a caça, né? Nós vimos aqui nesta imagem. Nesta outra imagem, nós vamos observar a chegada dos primeiros homens no continente americano. Como é que se deu a chegada desses primeiros homens no continente americano? Mais aceita sobre a chegada desses seres humanos ao continente americano é a teoria do Estreito de Bering e a teoria do Oceano Pacífico. A teoria do Estreito de Bering vai dizer que eles passaram por uma estreita faixa de terra, hoje chamada de Estreito de Bering, que ligava a Ásia e a América durante a última era glacial, entre o período de 70.000 e 12.000 anos atrás. E já a segunda teoria aponta para um caminho que veio pela Oceania, Oceano Pacífico, há cerca de 15.000 anos atrás. E esses indivíduos, eles teriam vindo à América em busca de caça.
A arqueologia ela é uma área do conhecimento que se dedica exclusivamente ao estudo dos vestígios materiais de antigas culturas, existente há muito tempo ou mesmo em passados mais recentes. As pesquisas arqueológicas, elas exigem muito planejamento, além de estudos e registros cuidadosos, mas grandes descobertas também podem ocorrer ao acaso, feitas por pessoas comuns e não apenas por especialistas. Os registros materiais são muito importantes para conhecermos um pouco da história dos primeiros homens e das primeiras mulheres. E assim nós encerramos o capítulo 3, que falamos sobre os registros materiais, que são importantes para conhecermos um pouco da história dos primeiros homens e das primeiras mulheres, que falamos também sobre a pré-história, que é o período mais extenso da história humana. As informações claras sobre esse momento da história são poucas, justamente por conta dessa extensão aí temporal, né? Mais tempo na pré-história que na própria história. O gênero Homo e as suas diversas outras espécies pertencentes a ele, que surgiram na pré-história, dando o marco aí do surgimento desse gênero, que está relacionado à fabricação de utensílios, com a finalidade específicas aos ensinamentos dessa fabricação dos seus descendentes. No Paleolítico, que foram aí produzidos utensílios de pedra lascadas. No Neolíticos, o aperfeiçoamento aí dessas pedras polidas, desenvolvimento da agricultura, né? E que, devido a esse aperfeiçoamento aí mais elaborado, o ser humano ele pôde se tornar sedentário, fixar moradia e assim também realizar a chamada da Revolução Agrícola.